galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre isomeria, tá? Partindo de isomeria, a gente vê a palavra isômeros. Mas, primeiro, o que significa essa palavra? Ela é separada em duas partes. Ela é separada aqui, ó, no iso, que é o prefixo, que significa mesma, ou mesmas, ou mesmo, tá? E meros vai significar partes, tá? Visto isso, isomeria ou isômero, a gente vai entender na química que é a mesma composição, ou seja, é a mesma parte, ou seja, as substâncias terão as mesmas partes, se dizendo assim, certo? A gente vai entender o seguinte, a isomeria vai ser quando o composto ele tem a mesma fórmula molecular, mas difere na substância, no composto em si, tá? Ou seja, vai ter a mesma fórmula molecular, mas vai ter estrutura diferente, tá? Então, basicamente, a isomeria é isso. A gente tem aí a mesma fórmula molecular, por exemplo, C4H10. O C4H10 ele pode ser ou o butano ou o metilpropano. Então aí a gente tem uma variação de compostos, de substâncias, mas a mesma fórmula molecular, tá? Vamos ver aqui, ó, um exemplo disso, tá? Mas primeiro, vamos analisar as fórmulas moleculares a seguir. Ó, a gente tem o C3H8. C3H8 forma o que? Forma o propano. Só que o que acontece com o C3H8? Não tem como você formar um outro composto que não seja o propano usando a fórmula molecular C3H8. Então o que acontece? O C3H8, que é o propano, ele não possui isômeros. Não possui isômeros, tá? Ele é o maior hidrocarboneto, ou seja, o hidrocarboneto com o maior número de carbonos que não possui isomeria. Então a gente não tem isomeria para o C3H8, a gente não tem isomeria aí para o C2H6 e a gente não tem isomeria para o CH4, ou seja, o metano e o etano. A gente não vai ter isomeria aí com essa quantidade de carbonos, tá? Então, eu já vi questões assim de vestibular, mas então se você vê uma questão te perguntando qual o maior hidrocarboneto que não possui isomeria, é o C3H8, é o propano, tá? Então, lembra disso, o propano não possui isomeria. Daí, a partir de 4 carbonos na cadeia, a gente já vai ter isomeria, tá? Veja bem aqui, ó, o C4H10. O C4H10, ele possui 2 isômeros. 2 isômeros, que eu já falei aqui. Quais são esses isômeros? Ó, a gente tem aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. O que forma? Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, 10 hidrogênios, a gente forma o butano, certo? Usando essa mesma forma, a gente pode formar, essa mesma fórmula molecular, a gente pode formar outro composto. Veja bem, ó, CH3, CH3 e uma ramificação aqui, CH3. Nesse caso a gente tem o que? O metilpropano. Mas se a gente contar quantos carbonos e quantos hidrogênios tem, vai ter quantos? C4H10. Então o C4H10 ele tem duas variações. Ele tem o butano
e ele tem o metilpropano, que tem a mesma quantidade de carbonos e a mesma quantidade de hidrogênio. Se você pegar e contar, ó, 3, 5, 7, 10 hidrogênios e 4 carbonos. O de baixo, 3, 6, 9, 10 hidrogênios e também 4 carbonos. Então, o que acontece? Qual que é a diferença dele? A diferença dele é na forma com que ele aparece para a gente como estrutura, como ele aparece com ligação, tá? Então, partindo desse princípio, mesma fórmula molecular e estruturas diferentes. Se aparecer para você um composto, exemplo de compostos, e eles não tiverem a mesma fórmula molecular, não são isômeros, tá? Então, você só vai poder falar que são isômeros se tiver mesma fórmula molecular, tá? Ó, então, o C4H10 tem 2 isômeros. Se a gente pegar aí, ó, o C5H12, ele vai ter 3 isômeros, tá? Se a gente pegar aí o C10, C10H22, o C10H22, gente, ele vai ter 75 isômeros. 75 isômeros diferentes, tá? Ou seja, ele pode formar 75 substâncias diferentes. Vamos pegar aqui o C20H42. Sabe quantos isômeros ele vai ter? Ele vai ter 366.319 isômeros. Então, olha a quantidade de compostos diferentes que podem ser formados partindo de uma mesma fórmula molecular, tá? Isso explica por que 90%, cerca de 90% das substâncias conhecidas são orgânicas, são da química orgânica. Por quê? Porque uma mesma fórmula molecular, olha a quantidade de compostos que ela pode formar. Pode formar quase que uma infinidade de substâncias diferentes, né? Então, ó, com 20 carbonos, hidrocarboneto simples, sem ligação dupla alcano, pode formar 366.319 compostos diferentes, estruturas diferentes, tá? A gente vai começar falando sobre isomeria plana. Isomeria plana, ela tem 5 formas de você classificar ela, de você identificar ela. Então, ó, isomeria plana. Isomeria plana tem 5 formas de você identificar ela, tá? Você tem, ó, isomeria, vamos colocar, enumerar aqui primeiro, isomeria de cadeia, que também é chamada de isomeria de núcleo. Segundo, a gente pode ter isomeria de posição. Terceiro, a gente pode ter isomeria de função. Quarto, a gente pode ter isomeria de compensação, que também é chamada de metameria. Tá? Então, isomeria de compensação ou metameria. E para fechar, a gente tem a 5, que é a isomeria
Isomeria dinâmica. Isomeria dinâmica, que também é conhecida ou que também é chamada por tautomeria ou tautomeria. Então, esses são os 5 tipos ou as 5 classificações de isomeria plana, tá? A gente tem aí 3 tipos de isomeria. A gente tem isomeria plana, isomeria espacial e isomeria óptica. A gente está começando a falar da isomeria plana. Então, dentro da isomeria plana, a gente tem essas 5 variações ou essas 5 classificações, tá? A gente vai começando a falar pela primeira, isomeria de cadeia ou núcleo, tá? A isomeria de cadeia, gente, ela vai pertencer à mesma função química, tá? Ela vai ter a mesma função química, mas ela vai diferenciar na classificação da cadeia carbônica, tá? Ela vai ter cadeia carbônica diferente. Lembrando, é necessário ter a mesma fórmula molecular, mas diferenciar em alguma coisa, ter alguma diferença. Então, na primeira, isomeria de cadeia ou núcleo, tá? A gente vai ter o que? Mesma função química com cadeias carbônicas diferentes, ou seja, uma cadeia vai ser normal, a outra vai ser ramificada. Uma cadeia vai ser homogênea, outra vai ser heterogênea. Tá? Uma cadeia vai ser insaturada e a outra vai ser normal ou normal. Uma cadeia vai ser insaturada, outra vai ser saturada, tá? Então, temos aí diferentes formas de mostrar, de classificar as cadeias carbônicas, tá? Observa aqui, vamos ver primeiro esse exemplo aqui do C4H10. A gente já viu, mas vamos analisar. Ó, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos aqui. A gente tem o propano. Cadeia o que? Normal. Cadeia normal. Agora vamos analisar esse, ó. 1, 2, 3 e ramificação aqui. O que a gente tem aqui? Cadeia ramificada. Ramificada. Cadeia ramificada. Então veja bem. Isomeria de cadeia ou isomeria de núcleo, tá? Vamos preferir chamar isomeria de cadeia. A gente tem 4 carbonos e 10 hidrogênios, tanto nesse butano quanto no metilpropano. Então, são compostos diferentes, são estruturas diferentes, são cadeias carbônicas diferentes, né? Você vai analisar, a primeira coisa que você vai fazer, vai classificar a cadeia. Ela é aberta? É. Ela é saturada ou insaturada? Ela é normal ou ramificada? Aí que tá. Uma é normal, a outra é ramificada. Quando há essa diferença na classificação, você tem uma isomeria de cadeia. Tá? Vamos analisar outro exemplo? Observa esse exemplo. C3H9N. Aqui a gente vai ver uma isomeria da função amina, função nitrogenada, tá? Observa aqui, ó, vamos ter duas variações. Vamos ter essa cadeia aqui, ó, com 3 carbonos, ó, 1, 2, 3. Aí ele vai se ligar ao nitrogênio, ó, vai formar o, aqui, ó, o NH2. Tem 9 carbonos, 1, 2, 3, desculpa, tem 3 carbonos, 9 hidrogênios e 1 nitrogênio. Agora observa essa aqui, ó. Um, dois, 3 carbonos, 3, 6, 9 hidrogênios, 1 nitrogênio. Então, veja bem, a gente tem
em todas a mesma fórmula molecular. Mas o que diferenciou? Diferencia na estrutura, certo? Só que veja bem, uma cadeia, essa aqui, ela é classificada como homogênea. Homogênea. Porque o heteroátomo não está entre carbonos. Agora, se você analisar essa outra cadeia, você vai ver que ela é heterogênea. Vai caber aqui não, vou escrever tudo. Então, essa cadeia de cá, ela é heterogênea. Não coube aqui para escrever tudo, tá? Então, heterogênea. Por que é heterogênea? Porque ela tem um heteroátomo, que no caso é o nitrogênio, entre carbonos, tá? Então, isomeria de cadeia, você vai classificar as cadeias carbônicas. Você primeiro vai analisar, tem a mesma fórmula molecular? Tem. Tendo, você primeiro vai classificar a cadeia carbônica. Classificando a cadeia carbônica, você vai saber se ela tem isomeria de cadeia. Se tiver a mesma classificação, as duas abertas, as duas ramificadas, as duas saturadas, as duas cadeias homogêneas, significa que a isomeria não é isomeria de cadeia. Aí vai ser outro tipo de isomeria, né? Então, mas se houve uma diferença na classificação, aí você já bate o martelo, é isomeria de cadeia, tá? Agora, a gente vai falar sobre a isomeria de posição. Na isomeria de posição, a gente vai possuir a mesma função química, tá? Como assim a mesma função química? Todos vão ser ou hidrocarbonetos, ou vai ser alcano, ou alceno, ou alcino, ou álcool, tá? Ou éter. Todos vão ter a mesma função química, todos vão pertencer, possuir a mesma função química, eles vão ter a mesma cadeia carbônica, ou seja, eles vão ter a mesma classificação. Você vai classificar, vai ver, é aberta. Todos os dois, se estiver comparando dois ou mais isômeros, todos serão abertos. Se for ramificada, todos serão ramificados. Então, eles vão ter a mesma cadeia carbônica, mas eles vão diferenciar na posição em que se encontra ou o grupo funcional, ou a ramificação, ou a insaturação, tá? Então, a única diferença vai ser a posição dos átomos, ou da ramificação, ou da insaturação, da dupla ou tripla ligação, em qual número de carbono ela está. Vamos analisar a seguinte situação aqui, ó. Vamos analisar o C5H12O, tá? Esse caso aqui, desse composto, a gente vai ter um álcool, tá? A gente vai ter dois álcoois, na verdade, para demonstrar essa isomeria. Veja bem, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa primeira cadeia, a gente vai colocar o OH bem aqui, ó. OH. Nesse caso, a gente tem o OH no carbono, ó, 1, 2. A gente conta da extremidade mais próxima da função, tá? Então, 2 carbonos. Agora vamos analisar essa aqui, ó, 5 carbonos também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que a gente coloca o OH bem aqui, ó. Em qual carbono ele se encontra? Ele se encontra no carbono 3. Então, são compostos diferentes? São. Aqui, ó. A nomenclatura desse primeiro composto. 5 carbonos, pente. Simples ligação, an. Terminação de álcool, ol. Daí você precisa indicar. Então, esse aqui é o pentan 2-ol. Ou 2-pentanol, para poder falar o nome com maior facilidade. O de cá também tem 5 carbonos, pente, só simples ligação, an, terminação ol, só que no carbono 3. Então, pentan 3-ol, ou 3-pentanol. São compostos diferentes, são substâncias diferentes que possuem
a mesma função química, pertencem à mesma função química, que é o OH, e tem a mesma classificação de carbono. Vamos analisar, ó, aberto, aberto. Saturada, saturada, não tem dupla ligação. Normal, normal, porque não tem ramificação. Homogênea, homogênea, porque não tem heteroátomo entre carbonos. Tá? Aqui, ó, a gente tem oxigênio? Tem, mas está entre dois carbonos? Não. Então, são cadeias homogêneas. Então, a classificação dessas duas cadeias é a mesma, é igual. O que muda? Muda apenas a posição do grupo hidroxilo, ou seja, muda só a posição do grupo funcional. Vamos analisar outro exemplo agora. Vamos lá no C4H8. C4H8, pessoal, vai ser um alceno, tá? Um alceno com 4 carbonos e uma dupla ligação. Vamos analisar aqui, ó. H3C, CH, aí coloca a dupla aqui, CH de novo, ó, 1, 2, 3 e 4 carbonos, ó, 3, 6, 7, 8 hidrogênios. Agora, vamos desenhar outra estrutura aqui, ó, H2C, vamos colocar a dupla aqui no primeiro, aí CH, CH2, CH3. Vamos analisar essas duas estruturas. Veja bem, na primeira a gente tem dupla ligação no carbono, ó, 1, 2. Então aqui a gente tem a dupla ligação entre o 2 e o 3, a gente conta o número menor, né? Regra dos menores números. Beleza. Na estrutura de baixo, a gente já tem a dupla ligação no carbono 1. Tem a mesma fórmula molecular? Tem, os dois têm 4 carbonos e 8 hidrogênios. Eles têm a mesma classificação da cadeia carbônica? Tem, veja bem, aberta, homogênea, normal, porque não possui ramificação, e elas são cadeias insaturadas, porque ela possui insaturação. Né? Ela possui, na primeira, insaturação no carbono 2, a dupla ligação, e insaturação aqui no carbono 1. Qual que é a única diferença dessas duas estruturas? A posição da dupla ligação, né? Aqui a gente tem dupla no carbono 2 e aqui a gente tem dupla no carbono 1. Então, por isso são isômeros, tá? São compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas são compostos diferentes. Se a gente fosse dar o nome aqui, a gente teria o que? 4 carbonos, but. But 2-eno e but 1-eno, ou buteno. Quando é no 1, você não tem a necessidade de ficar colocando um número, né? Então, ou 2-buteno ou 1-buteno. Então, a única diferença é essa. Vamos analisar outro exemplo aqui de cadeia de posição, tá? Vamos colocar aqui o C7H16. Observa essa estrutura aqui, ó. A gente vai ter 6 carbonos na cadeia principal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai colocar uma ramificação, vai ser uma cadeia ramificada. Aqui a gente vai colocar, ó, um CH3. Vamos desenhar outra estrutura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos diferenciar, né, onde a gente pode colocar. Colocar aqui, ó. Veja bem, o que acontece aqui, ó. A gente tem 7 carbonos? Tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando com o carbono da ramificação. Tem 16 hidrogênios? Se a gente abrir aqui e contar todos os hidrogênios, a gente vai perceber que tem 16 hidrogênios. Regrinha, ó, não tem dupla ligação, regrinha de alcano. CN, HN, H2N, na verdade, N vezes 2, mais 2. Número de carbono, 7. 7 vezes 2, 14. Mais 2, 16. Então, todas as duas estruturas têm 16 hidrogênios. Então, eles já têm a mesma fórmula molecular.
Olha a classificação da cadeia: aberta, ramificada, saturada e homogênea. Então, eles têm a mesma classificação de cadeia. Então, você já dispensa, não é isomeria de cadeia. Aí você vai analisar a ramificação. Ela é cadeia ramificada? Vamos analisar a ramificação. Veja bem, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3. Ramificação no carbono 3. Aqui, 1, 2. Ramificação no carbono 2. Se a gente for dar o nome, a gente tem, ó, são 6 na cadeia principal, né? Então, fica 3-metil-hexano. Aqui fica 2-metil-hexano. Então, a única diferença aqui foi a posição da ramificação, ou seja, o metil aqui no carbono 3 e aqui no carbono 2. Então, isomeria de posição. Aí a gente fecha por aqui.